Fala galera, aqui é o Ferrarese com mais um vídeo para vocês de JavaScript para Illustrator. E hoje, continuando a nossa sequência de vídeos aí de como criar um script que corte os seus objetos no Illustrator, a gente vai dar continuidade no nosso código e aprender alguns conceitos aí, algumas coisinhas diferentes para a gente, digamos que, terminar o nosso código, ok? Então, uma coisinha que eu vou explicar para vocês hoje nesse vídeo aqui seria como deixar os seus scripts disponíveis, né, na lista de scripts do Illustrator. Seria nesse local aqui, né? Seus scripts vão ficar aqui e não haverá necessidade de executar pelo Extend Script, ok? O que mais a gente vai aprender? A gente vai ver erros, né? De tratamento de erros, que seriam, por exemplo, quando a gente seleciona aqui o nosso objeto e executa o script, no caso aqui, esse script nosso aqui, que está completo, ele dá um erro, porque aqui tem alguns bugs. Então a gente vai aprender a tratar esses erros, né? Porque se vocês repararem aqui, é pouco intuitivo, né? Quem está usando, né, o usuário, não sabe muito bem o que quer dizer isso aqui, né? Ainda mais se ele não tiver acesso ao script, ele talvez não vai nem saber resolver esse problema. Então a gente vai aprender a tratar erros, né? E dizer para o usuário o que está acontecendo também. Uma outra coisa aqui, ó, vou pegar esse outro script aqui que a gente montou no vídeo passado, ele dá um erro, né? Na verdade, esse aqui foi um erro que eu fiz de propósito lá só para vocês verem. Então, ele não dá muita informação do que está errado, né? A gente vai aprender a tratar esses erros, né? E informar para o usuário como proceder, ok? Então, uma outra coisa que a gente vai ver também são, no caso aqui, variáveis, né? A gente vai aprender a criar o nosso primeiro objeto no Illustrator, né? Que a gente precisa criar os traços para fazer as cotas e tudo mais. A gente vai aprender um pouquinho sobre funções e escopo de variáveis, ok? Então, voltando aqui para o Illustrator, primeira coisa, caminho, né? Como que eu vou deixar meus scripts disponíveis aqui para mim, como está o nosso aqui, né? A minha lista, né? Mandei ele abrir aqui. Vocês vão no seguinte caminho. Pode ter uma pequena diferença entre o que está no meu computador e o de vocês, por conta do momento que foi instalado o Illustrator de vocês aí, né? Mas geralmente ele fica aqui, ó. C, arquivos e programas, Adobe. No caso aqui a gente vai ver os scripts do Illustrator. Não vai, vocês não vão nessa pasta aqui, scripts, tá? Vocês vão aqui em pré-definições, PTBR e aí sim, scripts. E lá dentro vai estar os scripts de vocês e conforme vocês forem criando, vocês podem estar jogando aqui. Uma coisa que eu percebi, que eu não sei dizer exatamente se é por conta da forma que eu instalei o Illustrator ou se é uma coisa específica do Windows, eu não consigo, por exemplo, pegar esse script, vou até abrir ele aqui para vocês verem. Eu não consigo pegar esse script aqui e editar ele e salvando. Eu não sei porquê, mas ele não deixa. Deixa eu pegar. Esse aqui acho que é da minha pasta de tutoriais. Esse aqui ele deixou. Abrir. Hum, aqui. Ele abriu aqui, ok? E ele tem um erro aqui.
que é o seguinte, que ele não tem, ó, ó, tá vendo? Ele vai dar esse erro. Eu ainda vou ver se eu pesquiso por aí, no fórum da Adobe mesmo, se isso aqui é uma coisa de forma de instalação que causa isso, ou se é uma coisa relativa do Windows, tá? Porque como eu monto geralmente os scripts em Mac, eu não tenho esse problema. Eu consigo trabalhar com ele aqui, estando na pasta onde ele fica disponível aqui, e ainda assim salvar as alterações, e ele não vai me dar esse problema de entrada e saída de informação aqui. Eu não sei bem que tipo de erro é esse. Ok, então eu não consigo alterar isso aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu estou editando num outro lugar, depois copiando e colando para cá. É uma coisa um pouco fora de mão, mas é o que tem para hoje. Eu não consegui descobrir por que ele faz isso, ok? Deixa eu fechar aqui. Então esse script aqui não é o que está aqui, tá? Só para vocês saberem. Depois não é o mesmo script. É um outro script que eu estou salvando porque eu estou editando ele aqui. Porém, da mesma forma eu consigo editar, aliás, editar não, mas executar tanto esse script quanto o que está aqui nessa pasta em modo de depuração aqui e ir testando eles, ok? Eu só não consigo salvar os scripts aqui enquanto ele estiver nessa pastinha disponível aqui. Não sei porquê. Se alguém souber aí, alguém mais que esteja vendo esse vídeo e souber me dizer o porquê, pode deixar nos comentários aí que vai ser bem legal. Deixa eu voltar aqui. Então, o que acontece? Esse script nosso, pensando lá no tratamento de erros, né? Esse script aqui que a gente fez, ele dá esse aviso, né? Se vocês lembrarem, da medida do objeto e tal. Porém, se eu não seleciono o objeto, ele me dá esse aviso, esse erro aqui, ó. Me dá um erro de que eu não posso selecionar, eu não tenho objeto selecionado. Porém, eu tenho que contornar quando acontecer isso, ou avisar o usuário do que ele tem que fazer, ou simplesmente pular essa parte aqui e continuar o código quando for possível, ok? Quando não for uma informação imprescindível, indispensável para o decorrer do fluxo do nosso código. E depois a gente vai ver um pouquinho sobre funções e variáveis. Então, primeira coisa, vamos tratar o erro aqui, né? O erro que está acontecendo é aqui, ó. Vou explicar o porquê. Eu tenho um objeto selecionado, até jogar ele para cá, vocês verem. Enquanto eu tenho um objeto selecionado aqui, ele vai executar normalmente. Ele vai pegar nosso aplicativo, nossa classe, né, nossa biblioteca de seleções, né, que é a seleção atual do objeto, do nosso objeto documento, e vai continuar. E ele vai proceder normalmente sem problema nenhum, porque tudo que ele precisava de informação, ele conseguiu pegar. Ok? Então, beleza, finalizou o nosso código. Agora eu não estou com o objeto selecionado e vou fazer a mesma coisa. E reparem que ele vai dar um erro bem ali na parte do pós, da nossa matriz pós. Por quê? Tá vendo? Parece que é undefined, não é um objeto. Por quê? Só para vocês entenderem. Para ele pegar as informações de um objeto, né, eu preciso ter esse objeto selecionado. Por quê? Aqui, nesse selected items, nessa nossa variável, ela vai ela vai guardar, né, na verdade, a nossa biblioteca de seleção de objetos dentro do Illustrator, que é o nosso doc.ref. É esse método que a gente está usando aqui, de seleção. Então, o que ele faz aqui? Ele vai pegar a seleção do nosso documento ativo, né? Docref, quem que é docref? O nosso documento ativo. Ele vai pegar essa seleção do nosso documento ativo e guardar nessa variável que a gente chamou de selected items. E aí, então, ele vai prosseguir e quando ele chega aqui, o que ele faz? Ele pega o item 0 da nossa classe de seleções, da nossa lista de seleções, ou seja, o primeiro item que ele encontrar, porque pode ser uma seleção que comporta mais de
um item, ok? E vai guardar a informação, né, a propriedade geometric bounds, que por sua vez tem 4 valores, ok? Porém, como ele não tem objeto selecionado aqui, o que ele faz? Ele entende que não tem como ele pegar uma propriedade de um objeto inexistente. E é esse erro que a gente tem que contornar. E como é que a gente faz isso? Através dessa pequena instrução aqui, ó, chamada try. Try e catch. De erro, depois eu explico. Uma outra aula eu explico mais aprofundado o detalhe aqui do escrito aqui. Porque senão vai ficar muito comprido o nosso vídeo. Já vai ficar muito comprido com certeza. E aí eu vou fazer o seguinte, antes disso, eu vou fazer um teste aqui e vocês vão entender uma coisa curiosa aqui. Ele já deu um erro, eu executei, ele já deu um erro aqui, mas só que não é aqui, tá? Não se confundam. Olha aqui embaixo, aqui, ó. Try without catch or finally, ou seja, esse método aqui, de instrução try, ele precisa de um catch, ok? Que é uma variável que ele vai guardar aqui. Pode ser uma qualquer letra. Vou colocar aqui, ó. É só para ele guardar o que fazer, a informação de quando ele pega a informação aqui e guarda, ok? Então, se ele não funciona, e o que ele faz, na verdade? O try, ele faz digamos, um teste, né, uma tentativa de alguma instrução que vai estar dentro dele. E caso ele retorne um erro, ele desvia o fluxo do nosso código para dentro do catch, ok? Que pode ser uma outra instrução, um aviso, digamos, uma chamada de prompt para o seu usuário estar inserindo algum valor, né? Ou um confirme, seria um valor de sim e não, né? Um valor de verdadeiro e falso. Num outro vídeo eu vou explicar isso melhor para vocês. Então, qualquer outra coisa que a gente queira fazer caso retorne um erro, a gente vai colocar no catch, dentro do catch aqui, ok? Só vou colocar um E aqui, que é para lembrar que é o erro que ele está guardando aqui. Pode ser E, R, o que vocês acharem melhor, tá? Que é só para comportar um valor de variável. Por quê? Se eu não colocar nada aqui, ele não tem como guardar, digamos, como eu posso explicar? A informação de que retornou um erro, né? Ele tem que fazer alguma coisa com o valor aqui dentro. Então, eu coloco aqui uma variável, fazer aqui E ou EE, só para saber que é uma variável que está comportando o tipo de erro que resultou aqui, ok? Vou fazer assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Teste igual. Ver se eu vou conseguir ver o valor dessa variável aqui para vocês. Vou dar um play aqui. Ele já vai dar um erro. E veio para cá. Vamos ver se aparece pra gente. Aqui é teste, erro. Tá vendo? Ele guarda a informação do erro dentro daquela variável ER. Por que eu coloquei teste aqui com o var? Só para eu poder ler ele dentro do nosso catch aqui, ó. Ele aparece aqui, ó. É a descrição, né, do nosso erro. Não é um objeto. Lembra que estava naquele erro lá sem objeto? É a mesma coisa. Então ele guardou essa informação de erro para saber porque o catch tem que ter essa informação guardada para ele poder trabalhar, ok? Vou tirar isso daqui. E aí o que a gente quer que ele faça, né? A gente quer que ele avise, no nosso caso, para esse caso em específico, a gente quer que ele avise o nosso usuário, ou você mesmo, quem quer que esteja usando o seu script, através de, né, para esse exemplo aqui eu vou usar um alert, e vamos colocar assim, ó, não há objeto adicionado, ok?
Então quando ele der um erro, lembrando aqui, ó, não estou com o objeto selecionado, vou dar um play. Fazer um negócio também, né? Eu dei um breakpoint aqui, só para mim não ter que vir passo a passo, né? Não sei se eu já expliquei, mas quando eu dou um breakpoint, o meu código executa até o ponto que eu coloquei esse breakpoint, que é uma parada, nada mais é. E tem ele aqui, ó, se você vir aqui em breakpoint, ele mostra para mim onde tá lá. E eu tenho aqui umas opções de condição e tal, depois eu explico melhor isso aí. Vou dar um play aqui, tá vendo? Ele executou rapidamente e parou aqui onde tirou esse breakpoint. Bom, try, ele vai dar um erro, e ele vai desviar nosso fluxo para dentro do catch. E o catch vai executar o que a gente colocar dentro dele, que no nosso caso aqui ele deu um alert. Agora, olha a diferença, né, de informação. Em vez de a gente ter aquela linha com código que deu erro em tal lugar, não sei o que, aqui ele já informou para o usuário, ou quem quer que esteja usando, que não há um objeto selecionado. E eu dou um OK aqui, e ele vai seguir o fluxo normalmente. Para esse caso aqui, não é interessante que ele siga o fluxo conforme ele está fazendo aqui. Por quê? Num determinado momento, como vocês podem ver, ele vai de novo pedir aquela informação. Então, o que eu vou fazer aqui para ficar bem simples? Primeiro, eu não vou precisar mais desse alert, tá? Isso aqui é só para a gente testar os valores que ele está pegando. Eu vou pegar todo esse código aqui e vou jogar ele para dentro do nosso try. Okay? Ele vai ficar todo aqui dentro. Segurando o Shift e o Tab, eu faço o recuo desse texto. Por quê? Apenas para identar, ou seja, organizar o nosso código para que ele se torne um pouco mais legível, tá? Isso é importante porque para você, duas coisas. Você tem que pensar que você vai ter que uma hora ou outra atualizar seu código, né, dar manutenção nele. E outra, é uma boa prática de programação, não só para você que vai estar lendo o seu código e eventualidade alterando, melhorando ou modificando, e para que quando você disponibilizar esse código para alguém, ele fique de fácil entendimento, ou seja, todo mundo vai falar uma língua muito parecida dentro do código. Lógico, nomes de variáveis e algumas coisas assim são, digamos assim, coisas assim mais pessoais, né? Eu gosto de definir variável desse jeito, outra pessoa vai preferir colocar um underline, enfim. Mas algumas coisas tem que se seguir, digamos que uma regra, não digo uma regra, mas uma boa conduta na hora de você fazer o código para que ele fique legível e de fácil entendimento para quem for trabalhar com ele, ok? Então, voltando aqui, eu passei toda a nossa instrução de código para dentro do try, né? Vamos salvar. Lembre que conforme vocês forem alterando o código de vocês, deem um salvar também, tá? Se quiserem, tentem salvar na pastinha que eu dei o endereço lá, né, dos scripts, que é C, arquivos programas, Adobe, Adobe Illustrator, pré-definições, PTBR e scripts. Tentem salvar o script de vocês lá, abram ele e tentem editar e salvar. Se conseguir, melhor ainda, tá? No meu caso aqui não estou conseguindo, ele está dando um erro lá. Eu falo para vocês tentarem isso porque no Mac que eu trabalho não tem um problema. E aqui no Windows também não tem problema, só que para esse caso aqui não sei por que está acontecendo ele dar esse probleminha aí. Não consigo alterar um código que está dentro da pasta do Illustrator. E aí agora aqui, ó, o que eu vou fazer? Eu vou executar nosso script de novo. Deixa eu tirar esse breakpoint. Olha lá. Ele já deu o aviso pra gente aqui, ó. Não tem objeto selecionado. Dou um OK, ele volta para o Illustrator. E agora aqui eu vou selecionar ele. Vou dar um play. Ele vai seguir normal. Por que não deu alerta nenhum? Porque lembra, eu comentei o alerta aqui. Se eu tirar ele aqui, né? Descomentei ele. Vou dar um play de novo. Tá lá, objeto selecionado, médio e tal. 35, 35. Tá aqui, ó. Lembrando que a gente fez um cálculo para arredondar isso aqui. Tá? Ok? Se ficou alguma dúvida, depois deixa no comentário aí que eu explico melhor. Agora voltando aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Para organizar melhor o código. Aí. Deixa eu dar uma limpada nisso aqui também. Tentei deixar o código menos poluído possível, tá, gente? Isso aí ajuda muito para vocês irem trabalhando em cima do código de vocês.
Deixa eu dar uma limpada aqui. Variáveis também aqui, ó, tenta deixar mais organizado, tá? Depois isso aqui eu vou dar uma limpa, né? Que isso aqui a gente fez muito teste, muita coisa aqui não vai ser necessário, tá? Salva, lembra de lá também. E tá mais organizadinho, né? Tá mais bonitinho de se ver. Agora, o que a gente vai fazer, né? O próximo passo aqui, como eu disse, a gente vai estar fazendo o quê? Criando o nosso primeiro caminho, né? Nosso path dentro do Illustrator. O que seria isso? Um vetor propriamente dito, tá? Eu preciso, deixa eu dar um, deixa eu aqui. Eu preciso que no momento que eu criar o nosso script aqui, ó, aliás, nossa cota, ele cria os objetos pra gente. Então, quais objetos a gente vai criar? Os traços, né? Lógico. O nosso texto com a informação da medida. E, no caso aqui, quando a gente optar lá por colocar um raio, ele colocar o objeto do raio também. Então, tem algumas condições e coisa e tal. A primeira coisa que a gente tem que definir aqui, como vai ser esse objeto? Como ele vai ser composto? No nosso caso aqui, ele é composto por 3 traços, né? E um objeto aqui de texto com um valor lá dentro. Para cada traço que eu criei, eu dei um nome para ele aqui, ó, tá vendo? Traço 1, 2 e 3. O que eu recomendo? Não usa só número, tá? Porque isso aqui pode causar alguma confusão lá dentro do código, tá? Então coloca uma coisa mais específica, tá? Tipo traço 1, traço 2, 3, ou se for o caso A, B, C, tá? Não tenta não deixar só o número não, porque por experiência isso pode causar alguma confusão, ok? Aqui, ó, que nem aqui eu já coloquei cota lar, ficou um pouco mais específico, tá? Evita também deixar espaços, não é muito bom também, não é uma boa prática. Então, a primeira coisa que eu preciso saber, o objeto que eu vou criar, que vai ser, não o mais importante, mas o que vai sofrer mais alterações, é esse objeto central, porque de acordo com o tamanho do objeto, ele vai variar de tamanho. Já esses dois não, eles só vão variar de posição, ok? Porque ele pode estar aqui, aqui, aqui no meio, ok? Mas ele vai sempre estar com o mesmo tamanho, né? Que no caso aqui está 5 milímetros de altura. E como a gente já definiu aqui no nosso código, como a gente já definiu aqui no nosso código, como é que eu posso dizer? Aqui as nossas informações, né, do objeto selecionado, ou seja, x, y, largura e altura, eu já tenho praticamente a estrutura pronta para definir tamanho e posição dos objetos. Só que eu preciso saber é como organizar isso aqui e como juntar tudo isso. Uma coisa importante de se saber é que para mim criar um objeto dentro do Illustrator, a gente vai usar um método, né, um comando que chama setEntirePath, que ele vai ser composto por arrays dentro de arrays, sempre aos pares, ou seja, uma array com x e y e uma outra array com x e y, ou seja, porque para mim definir um vetor aqui dentro, criar um vetor aqui dentro, ele tem que ser composto por pelo menos um ponto, tá? Só que um ponto não vale nada. Um ponto dentro do Illustrator é nada, praticamente. Um ponto no Illustrator é isso aqui, ó, que não me serve de nada. Não consigo, eu até consigo pintar e coisa e pintar, colocar contorno, mas enfim, ele não vai ter, digamos, relevância visual no Illustrator. Então ele passa a ter alguma relevância visual quando ele passa a ter mais de um ponto. E no nosso caso aqui, ó, esse traço tem 2 pontos, o da esquerda e o da direita. E para fazer mais sentido, porque eu posso ter 2 pontos aqui, né? Posso chegar e fazer isso aqui. Eu tenho aqui 2 pontos. Só que para fazer sentido, eles têm que estar ligados por uma aresta, que nesse caso aqui está aqui no meio. Então eu tenho que ter uma array para esse primeiro ponto, uma outra array para esse segundo ponto e uma array que, digamos, junte os 2 pontos, ok? Então é dessa forma que a gente vai criar o primeiro vetor dentro do Illustrator, nosso primeiro caminho, né? E como é que fica tudo isso? Voltando aqui para o nosso código, eu vou até abrir aqui o que está pronto lá, só para vocês entenderem melhor que a instrução que faz isso, e vou explicar para vocês.
pegar só ela aqui. E vou jogar ela. Eu vou jogar ela aqui fora, por enquanto, só para me explicar. Então vamos lá. setEntirePath é o tamanho, é o nome da instrução que a gente vai usar para criar um vetor. E aqui, ó, reparem que eu tenho 1, 2, 3 arrays. Lembrando que 2 arrays são para ponto de início e ponto de fim. E essa outra array que está abraçando, né, por assim dizer, as outras duas arrays, ou seja, elas estão dentro dessa array aqui, ela vai fazer o trabalho de dizer que as duas são a mesma, fazem parte do mesmo caminho. E para ficar mais simples, eu vou apagar isso aqui e vou explicar para vocês como é que fica isso aqui dentro. Tá lá, eu tenho duas arrays, ok? Uma e duas dentro dessa aqui. Então, pensem que essa primeira array é o primeiro ponto e essa segunda array é o segundo ponto. E essa array aqui, se vocês repararem, eu tenho um ponto de um parêntese aqui e um outro parêntese aqui. Então, ele está abraçando, né? Encapsulando ou, digamos, contendo essas duas arrays dentro dele. E cada array aqui vai ter uma informação de x e y dentro delas, que são as coordenadas x e y dentro do nosso aplicativo, que no caso ali é o Illustrator. Okay? E essa coordenada x e y vão ser números propriamente ditos ou variáveis de coordenadas contendo números, que no nosso caso aqui vão ser x, y, largura e altura. Ok? Então eu vou fazer aqui, ó, um testezinho só para vocês verem como é que funciona. 5, e aqui eu vou colocar 15 e aqui eu vou colocar 5. Então, o nosso primeiro caminho aqui, ele vai ter x o primeiro 10, o segundo ponto 15, ou seja, entre o ponto de início e o ponto final, a gente vai ter 5 de diferença. No caso aqui não é milímetro, tá? Ele vai ser pixel, porque eu não fiz um cálculo de conversão. E para y, eles vão estar em 5, no caso aqui, pixels de altura, ou seja, eles vão estar alinhados na horizontal, né? Os dois pontos vão estar no mesmo sentido. Só que para isso funcionar legal, eu tenho que definir uma variável antes. É aí que eu vou, digamos, criar o meu objeto de fato. Então, para isso eu faço assim. Ó. Eu venho aqui e coloco var, né? Vou definir uma variável para ele, chamada caminho. Né? Posso mudar isso depois, que vai ser igual aqui ao nosso docref, ponto path itens.add. Esse add é a instrução que faz com que ele adicione um objeto do tipo pathItens dentro do nosso docref. Quem que é docref? Relembrando, é o nosso documento ativo, ok? Aqui ele já vai resultar um erro e eu vou explicar para vocês o porquê. Outra coisa, se eu criei essa variável, esse objeto aqui, para ele adicionar, eu tenho que ter o mesmo nome para ele ser definido, ou seja, para mim definir o tamanho, no caso aqui, para esse objeto. E eu não preciso colocar var de novo, até porque se eu fizer isso aqui, ele acaba sendo isso uma variável e isso uma outra variável, ok? Não são a mesma coisa. Opa. E aqui eu vou dar um play, só para vocês verem que vai dar um erro, eu vou explicar na sequência. Selecionei o objeto, eu vou dar um breakpoint aqui e um breakpoint aqui, um pouquinho antes dele sair de dentro da nossa função. E reparem que ele já deu um erro aqui, deixa eu ver o que é, aqui ó. Tenho aqui um parênteses. Tá, aqui é o seguinte. Vocês repararem, eu abri um parênteses, 2, 3, 4. E eu fechei 1, 2, 3. Então está faltando parênteses. Por quê? Eu tenho parênteses abre e fecha aqui, abre e fecha aqui. Eu tenho esse que abre e fecha aqui, porém eu não tenho que fecha aqui o da instrução do setEntirePath. Então
Eu vou colocar um parênteses ali e agora sim colocar o final de instrução. E vou dar um play. E aqui, ó, tá vendo? Ele deu um erro. Que erro que ele deu? Ele deu docref não está definido. Mas você vai falar, pô, Rodrigo, como que não está definido? A gente definiu ele aqui dentro. E aí que vem a parte de escopo de variáveis que eu tinha comentado no início do vídeo. Aqui, ó, escopo de variáveis. Por quê? Docref é uma variável? Sim, é uma variável. Só que dentro do JavaScript e algumas outras linguagens, eu não sei se todas, porque eu não entendo tanto assim, existe o escopo de variáveis global e local. Ou seja, uma variável global é uma variável que, quando ela é definida, ela pode ser acessada em qualquer ponto do nosso código. E uma variável local, ela pode ser, digamos que, acessada em alguns pontos do código. Por exemplo, a nossa variável docref ela foi criada dentro da função cotar. Então, ela só vai existir lá dentro, ok? Ela não vai existir fora da nossa função cotar. Então, ela é uma variável local. Aí, eu preciso acessar ela aqui fora, ou seja, fora da nossa função, porque a nossa função cotar está aqui, ó. O nosso docref aqui, ó, que está tentando criar um pf-item para a gente, ele está fora do nosso cotar. Então, quando termina a minha função cotar, docref aqui, que foi definido, ele deixa de existir. E quando ele é chamado de novo aqui e eu não defini ele fora da nossa função, ele fica indefinido, né? Então, como que eu vou chamar ele aqui se ele não foi definido? Então, aí começam alguns probleminhas. Por quê? A gente tem que saber quando uma variável deve ser local e quando ela deve ser global, ok? Existem algumas maneiras de a gente contornar isso aí. Eu posso passar essa variável por uma variável global, mudando ela apenas de posição, tirando daqui e colocando fora da nossa função. Eu posso tirar essa instrução var daqui do início, isso faz com que ela se torne também uma variável global. E eu posso tentar passar isso aqui através de um parâmetro, ou seja, colocando ele dentro aqui da nossa função e passando ele por fora aqui no nosso código. Em alguns casos, eu não consigo passar valores de variáveis através de parâmetros. Por quê? Se eu não me engano, docref aqui, por se tratar de um objeto, eu não consigo fazer com que esse valor de variável, sendo o objeto do tipo objeto, seja passado através de parâmetro. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Para funcionar, eu tenho algumas opções. Ou eu defino caminho dentro da minha função, né? Seria aqui. E vocês vão ver que vai funcionar normal agora. Vou dar um play aqui, vou dar um play de novo. Tá vendo? Agora ele não deu erro, porque eu estou usando o docref de novo, porém ele está dentro da minha função onde eu defino o docref. Então ele não deu erro. Eu posso fazer dessa maneira. Ou, deixa eu voltar aqui, eu posso fazer com que o nosso caminho, né, seja definido lá dentro. Aliás, a nossa função docref, aliás, a nossa variável docref seja uma variável global. Tá? Então, aqui o que eu vou fazer? Para ficar mais organizado, eu vou criar uma outra função dentro da nossa função cotar chamada, né? Então, chamada criar cotas. E tá aí. E aí eu vou passar isso aqui para dentro. Ok? Eu poderia deixar ele fora da função? Poderia, eu ia funcionar do mesmo jeito. Isso aqui é mais para se tornar um código mais limpo e organizado, ok? Então eu posso trabalhar com funções dentro de funções. Só que reparem o seguinte, eu vou dar um play aqui, tirar esse breakpoint e deixar só ele aqui. Vou dar um play.
E vocês vão perceber que ele passou pela nossa função e acabou e não fez nada. Mas por quê? Toda função ela tem que ter algumas coisas para ela funcionar. Primeiro, a instrução função, funciona, o nome da nossa function, abrimos e fechamos o parêntese. Aqui dentro deles eu posso colocar parâmetros, que num outro vídeo eu vou estar explicando melhor. Que no nosso caso aqui do cat a gente passou como se fosse um parâmetro aqui, que é o parâmetro que é uma variável que guarda uma informação, né? No caso da nossa function, nós não estamos trabalhando com parâmetro, mas podemos se quisermos, e eu vou explicar isso mais tarde. E o mais importante de tudo, a gente tem que ter um chamador, uma chamada de função em algum ponto do nosso código, como acontece na nossa função cotar. Eu tenho aqui um chamador, né, uma chamada de função, e aí ele executa a nossa função, ok? Isso faz com que eu possa criar várias funções em locais diferentes do nosso código e chamar elas onde eu bem entender, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, a nossa chamada de função dentro da nossa função mesmo aqui, ok? Importante saber a lógica, né, de quando chamar essa função. Por quê? Eu não posso chamar essa função aqui fora. Por quê? A nossa função criar cotas só existe dentro da função cotar. Então, como que eu vou chamar ela aqui antes mesmo dela ser chamada aqui? Não tem como. Vamos tentar? Olha lá. Tá vendo? Criar cotas não é uma função. Por quê? Eu ainda não criei ela. Até esse ponto ela não foi criada. Ela só foi criada depois de chamar a função cotar. Então, eu tenho que fazer isso aqui. Ó. Se eu fizer isso aqui, vamos ver. Vocês vão ver que é uma coisa um pouco curiosa. Aqui, ó, tá vendo? Não foi. E aí eu venho aqui e não deixa também. Por quê? Eu não posso chamar uma função fora de digamos, de um ponto onde ela não existe. Okay? Por quê? Eu não posso chamar o criar cotas aqui fora. Por quê? Eu já terminei a instrução cotar. Então, quando eu tenho uma chamada de função, ele executa a função e ela termina. E quando ela terminou de existir, o que está dentro dela também termina. Então, a função que foi criada lá dentro não pode ser chamada aqui fora. Então, eu tenho que ter uma chamada de função dentro de onde ela existe, ou seja, aqui dentro. E posso chamar ela no início ou no fim do código. Tanto faz. Eu posso colocar ela aqui, uma chamada aqui, ou posso colocar uma chamada aqui. Isso não tem problema, tá? Eu posso chamar ela em qualquer momento aqui dentro do local onde ela existe, ok? Para deixar mais organizado, eu gosto de deixar ela no final aqui, ok? Porque primeiro eu defino as funções, né? E depois eu faço as chamadas de funções. Isso é um pouco mais prático, porque se eu criar uma função que dá erro, ela já vai dar erro antes mesmo de eu continuar e chamar ela. Então isso é mais prático e mais correto de se fazer, ok? Se eu tiver uma função que está dando erro e tiver um chamador dela antes, ele vai chamar a função, vai executar, vai dar o erro e depois que eu vou descobrir isso aí. Então é melhor que ela dê erro antes, ok? Então vou dar um play aqui de novo. E aí vocês vão ver que vai funcionar normal. Olha lá. Ele veio por cotas. Vou até dar um pause aqui, um stop e vou dar play de novo, um pouquinho mais devagar. Ó, vou dar um passo. Ele veio aqui para o nosso chamador, para a nossa chamada de função. E aí depois ele foi para a função propriamente dita. E aí aqui ele vai começar a definir algumas coisas. E lembrando, agora ele vai chamar o docref e vai funcionar porque o nosso docref está dentro aqui da função cotar, onde ela, digamos, comporta a nossa outra função criar cotas. E aí ele vai definir a nossa variável caminho, var caminho, tá vendo aqui, ó, pf item, ele já criou o nosso pf item. Se eu parar aqui, vocês vão ver aqui, ó, que está aqui, ó. Na verdade, vários testes que eu fiz, ele foi criando vários caminhos, só que vazios, né? Porque ele pode criar um caminho que não foi definido, então ele é um caminho vazio, sem instrução nenhuma, sem informação nenhuma de cor, tamanho e tudo mais. Vou dar um play de novo aqui. E tá aqui, ó, tá vendo? Ele criou o nosso caminho.
Eu não dei um breakpoint aqui, né? Eu dei só aqui. Então, ele criou nosso objeto aqui. E ele está com 1.7 de milímetros, né? Mas se eu colocar ele aqui em pixels, cadê? Olha lá, ele mede 5 pixels, que é o que? A diferença entre isso na coordenada, na largura, se vocês entendem, espero, né, que vocês estejam entendendo, que se eu tenho um objeto que começa a 10 pixels e termina a 15 pixels, então ele tem 5 pixels de largura, ok? 10, a diferença entre 10, 5 e 15, perdão, é 5, né? Eu começo aqui no 10 e vou parar no 15. Então eu tenho 5, eu percorri 5 aqui, né? Então eu tenho 5 pixels de largura. Mas eu não quero em pixels, eu quero em milímetros. Como é que eu faço isso? Tá aqui, ó. Lembrando que ele está aqui com 1.764 milímetros. É só a gente fazer aquele cálculo de conversão de vezes mm. Quem que é mm? O nosso valor definido aqui no início. É a mesma coisa para cá e para cá. Vou deletar o nosso caminho. Eu tenho o nosso objeto lá. Eu vou deixar ele ali por enquanto. Vou salvar aqui no nosso código e vou dar um play de novo. E tá lá. Ele criou agora o nosso objeto aqui. Agora sim, com 5 milímetros de largura. Em quais coordenadas? Vamos ver? Aqui, ó. A 10 milímetros de largura por 5 milímetros de altura. Ou seja, eu tenho ele aqui, ó, criado em Y a 5 milímetros de altura. Tá vendo? E como o nosso x começa no 10, né, o primeiro ponto começa no 10, eu tenho aqui 10 milímetros de largura, ou seja, 10 milímetros de distância, porque o nosso ponto zero seria para esse caso aqui, esse ponto, esse canto esquerdo superior da nossa página. Se eu colocar aqui 0, eu posso manter vezes mm, tá? Não vai ter problema nenhum. Vou colocar aqui 0 e aqui 10, eu vou ter os mesmos 10 milímetros de tamanho para o nosso objeto. Esse aqui, se eu colocar 0 e aqui 0, ele vai ficar alinhado ao topo da página. Eu vou dar um mesmo sem apagar aquele objeto. E está lá. Ele criou nosso objeto na coordenada 0 e 0 em y e 0 em x e 10 em x. Ou seja, 0 para o primeiro ponto, né? Está aqui a coordenada de x, e 10 para o segundo ponto. Entenderam, pessoal? Espero que sim. Agora, pô, mas e como é que eu vou fazer isso acontecer com esse objeto e criar um traço aqui? Simples. Vamos trocar esses valores por nosso x aqui, no primeiro ponto, vai ser a variável x, ok? Que por sua vez, né, comporta a informação de posição 0 do objeto selecionado, lembra aqui, ó, selected itens, né? E quem que é posição 0 aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, 0. Vou tentar explicar para vocês essa parte aqui. Acho que eu já expliquei no vídeo passado, mas vou explicar de novo para reforçar. É importante saber disso, tá? Pode ser aqui ou pode ser aqui. Eu vou colocar aqui, vai ficar um pouco mais claro. Aqui e aqui. Então, 3 e 2. Então, só para vocês entenderem. A posição, o nosso POS, que lembrando, é apenas uma array que comporta as 4 propriedades, as 4 informações do nosso Geometric Bounds. A pós 0 aqui é o valor de x, ou seja, esse primeiro valor aqui, né? A nossa pós 1 é o nosso valor de y, do primeiro ponto aqui, que é esse cara aqui no caso. A nossa pós 2 é a segunda coordenada x do objeto, que seria aqui. E a pós 3 seria a segunda coordenada de y, que para o nosso caso, seria aqui, ó. Entendeu? Então por isso que eu coloquei o 3 aqui. Nossa, pós 3 é como se fosse esse ponto aqui, ok? É só para tentar explicar e fazer com que vocês relacionem melhor essa informação de coordenada, que ela é um pouco confusa às vezes de início, ok? Uma vez aprendido também não tem mais segredo.
Então, se eu preciso saber que o meu primeiro ponto do objeto vai começar aqui, nesse ponto aqui, ó, e vai terminar nesse ponto aqui, é simples, né? Eu vou fazer isso aqui. Preciso nosso coordenada do primeiro ponto aqui seja x e y, ou seja, 0 e 1. E quem que é 0 e 1? Aqui, ó. Então, x, y, lembrando, convertidos em milímetros, né? E para o segundo ponto, teremos a informação 2 e 1 de novo. Não 3, porque senão o nosso ponto fica aqui, ó, né? Vou exagerar aqui, mas ficaria aqui, ó. E não é isso que a gente quer. Não é a segunda posição de y. É a primeira posição de y. Ou seja, aqui e aqui vão ser iguais, porque eles estão realmente na mesma posição de y, ok? Então tá aqui, ó. A gente vai colocar aqui L, que tá aqui, ó, que é a posição 2. E aqui a gente vai colocar y de novo, que é a primeira posição de y, o primeiro valor de y do objeto, ok? Vou lá, vou selecionar o nosso objeto aqui e vou dar um play. E se a gente não errou nada aqui, vai ficar com a nossa cota ali em cima. E vai ter um detalhe ali, eu vou explicar na sequência. Ué, mas cadê o traço, né, Rodrigo? Tá aqui, ó. Não sei se vocês conseguem ver ali. Tá, pera lá. Fiz uma caquinha aqui, tá, gente? Peraí. Não preciso converter aqui. Por quê? Porque ele vai pegar o valor absoluto ali, né? Então, para ele aqui eu não preciso converter. Porque o y está aqui, ó. É a própria coordenada do objeto. Então não precisa fazer conversão. Okay? A mesma coisa para as coordenadas de altura e largura e tudo mais. Vou dar um play aqui de novo. E tá lá. Tá aqui, ó. Agora, não sei se vocês separaram, ele está aqui em cima, né? Mas por que ele está aqui em cima? Lembrando, a primeira coordenada que ele pegou de y é essa aqui do início. Então, lógico que o nosso traço também vai ficar nessa mesma coordenada. Então, como é que eu faço para ele deslocar? É só acrescentar uma diferença aqui, né? Se eu quiser, por exemplo, mais 3 milímetros, eu vou colocar 3 vezes mm. Aí aqui sim eu tenho que fazer a conversão, porque 3 é um valor que eu estou definindo lá dentro. E ele tem que ser convertido para milímetros. E aqui mesma coisa. Isso aqui vezes 3. Aliás, perdão, é y, opa, maiúsculo, mais 3 milímetros vezes mm. Reparem na preocupação que eu estou tendo em manter as letras maiúsculas e minúsculas conforme o que foi definido aqui, tá? Lembrando, o código dentro do JavaScript é case sensitive, ou seja, ele diferencia maiúsculos e minúsculos. Se eu colocar aqui milímetros maiúsculo, não vai entender. Ele vai entender que é uma variável que não foi definida e vai dar um erro, tá? Então, sempre fiquem muito atentos ao definir as variáveis e saber como elas foram escritas e copiar exatamente igual, ok? Sempre Ctrl C e Ctrl V é muito mais fácil do que você digitar do zero, ok? Então vamos lá, vamos testar? Vou aqui o objeto, vou dar um play. Deixa eu tirar esse breakpoint daqui, né? Play de novo. Tá lá. Beleza, certinho. É isso que a gente queria, ok? Simples, né? Não tem muito segredo. Agora, olha que legal. Eu vou fazer o seguinte. Vou mover ele para cá e vou aumentar. E vou dar um play de novo. E tá lá. Olha que legal. Parece uma coisa boba? Eu sei que parece. Mas a utilidade disso aqui não é só para você cotar um objeto. Imagine que você tem que criar objetos de acordo com coordenadas que vão ser passadas pelo usuário, duplicar objetos, mover objetos, redimensionar objetos, entendeu? Então dá para fazer muita coisa aqui. Ah, uma coisa importante, vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Eu vou colocar mais uma array aqui, ó. Olha que legal. Eu vou colocar mais uma array dentro aqui. Vou copiar esse cara, vou jogar ele aqui dentro de novo. Ok? E vou fazer uma graça aqui. Vou fazer isso aqui, ó. 6. Vou pegar ele aqui, vou jogar para cá e vou executar. O que eu fiz aqui?
Acho que faltou um parênteses, talvez. É isso. É isso? Peraí, deixa eu voltar. Peraí. Tá, uma array aqui. Esse aqui. Mais esse cara aqui. Pera lá, né? Deixei o valor igual, né? Mudei das coisas ali. Dá um play. Tá aqui, ó. O que eu fiz aqui, né? Eu coloquei mais um objeto ali, né? Aí você vai falar, tá, como que você fez isso? Eu criei, lembrem que eu falei, para cada ponto dentro do nosso caminho inteiro, eu tenho que colocar uma instrução de variável com aos pares de informações x e y. Então, agora eu tenho três variáveis. Então, imaginem três pontos interligados. Eu tenho um vetor aí com três pontos. É isso que eu fiz. Então, como eu fiz um primeiro ponto aqui, ó, em x e y com o valor do início do objeto e o segundo com L e Y, que é a largura e o ponto Y do objeto, e um terceiro com a mesma largura, ou seja, a mesma informação de largura, e o Y, mesmo Y, porém mais 6, o que eu fiz? Eu criei um terceiro objeto, um terceiro traço, perdão, com 6 milímetros de deslocamento a partir do ponto Y do objeto. Né? Bom, ou seja, eu fiz isso aqui. Ó. Não se preocupe muito de início em entender essa matemática logo de cara. O que vocês têm que fazer é exercitar, tá? Criem objetos, troquem os valores, analisem, digamos que absorvam essa informação e como ela está sendo criada para ficar mais fácil para vocês. O que a gente vai fazer aqui, ó, não é criar uma cota dessa forma. Eu poderia, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou criar uma array aqui, ó, no início. E aí ele vai medir x, e aqui a gente vai colocar o y também, e aí aqui a gente vai colocar 6. E eu vou dar um play aqui, vamos ver se vai dar certo, se vai acontecer o que eu espero. Momento legal, porque alguma vírgula ali que não devia. Vou tirar ele daqui. Ah, tá. Eu copiei a array para fora aqui, a array aqui dentro, aqui, né? Fiz um macaquinho aí. Vamos fazer isso aqui, ó. É aqui dentro que eu tenho que colocar. E aí aqui eu vou colocar 6. E é para dar tudo certo. Tá lá. Praticamente já criamos a cota, né? Mas eu não queria, quando eu fiz na época lá, eu não queria fazer desse jeito aqui, com, né? Parece que fica meio feio, né? Eu queria fazer ela daquele jeitinho, né? Atravessadinha aqui e tal. Fazer uma coisa assim. Então o que eu fiz? Eu criei mais dois traços. Poderia assim, sei lá, pegar aqui, ó, a grosso modo, né? Fazer isso aqui, ó. Funciona. Eu tenho a mesma, digamos, a mesma, no mesmo vetor eu tenho tudo que eu preciso fazer a cota, né? Eu só criei mais um ponto aqui, arrastei ele para cá, né? E lá eu faria isso com medidas, né? Acrescentando mais pontos e mudando as coordenadas. Mas para ficar mais legal e mais fácil e intuitivo, eu fiz separado. Antes disso, a gente vai fazer o seguinte. Agora que eu já tenho a minha função e objeto, ficou tudo mais fácil, né? Porém, o que a gente tem que lembrar, e é uma boa prática, tá? Vai ficar a dica para vocês aí. Sempre que vocês criarem uns objetos dentro do seu Illustrator através de um script, é importante que esses objetos sejam renomeados. É muito importante, principalmente se você pensa em manipulá-los depois através de um outro script ou coisa e tal. Por quê? Quando você tem vários objetos na tela, por exemplo aqui, para mim fazer a seleção desses objetos, eles todos têm o mesmo nome. Como é que eu faço? Né? Até para eu falar para vocês assim, de boca, viu? Seleciona um objeto chamado retângulo, você vai ficar perdido. Você vai falar para mim qual? Primeiro, segundo ou do meio? Ou do terceiro? Né? Então é mais ou menos a mesma coisa que acontece com o script. Você tem que definir para ele qual objeto selecionar através de alguma informação específica. Como aqui todos têm o mesmo nome, você no máximo
teria que dizer para ele, ó, seleciona o primeiro, né? Ou seja, seleciona desses 3 objetos o segundo, desses 3 objetos o primeiro, desses 3 objetos o último. Porque para fazer isso através de um código é mais complicado. Então, quando você cria um objeto e dá um nome para ele, é muito mais simples. Você vai diretamente no objeto através do nome, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Quando eu criei o caminho aqui, eu posso simplesmente vir aqui. Deixa eu tirar esses códigos aqui antes, né? Aí estamos só com 3 arrays. É isso aí. Posso vir aqui, fazer isso aqui. Caminho ponto é igual a lar e ponto e vírgula aqui. Eu vou dar um play. Temos o objeto, só que vai ter um nome. Se precisar pegar depois esse objeto, mais tarde a gente vai ver isso, eu vou mencionar esse nome lá dentro do meu script e ele automaticamente vai selecionar diretamente o nosso objeto. Ok? Uma outra coisa que a gente vai fazer aqui, vamos definir os strokes, né, do objeto, cor e tudo mais. Deixa eu pegar aqui. Por padrão, ele já criou o stroke com preto e tal, mas a gente quer que isso, de acordo com a configuração que a gente está no site no momento, ele pode dar um visual diferente para o objeto, ok? Que nem aqui ele veio com ponto 353 de espessura, mas eu não quero. Então a gente tem que definir isso daí também aqui. Então isso eu vou fazer aqui. Na hora que eu definir o objeto, eu não preciso definir assim, não tem uma sequência, tá? Pelo menos até onde eu sei, não tenho que definir a espessura depois ou antes. Primeiro eu tenho, lógico, que é adicionar o objeto, mas depois disso eu posso definir a espessura dele aqui, ou depois de ser definida a largura e tudo mais. Não tive problemas quanto a isso, até então. Então tá aqui. Deixa eu tirar esse código, esse aqui não vou precisar. Esses outros aqui eu vou manter. Esse name não, porque eu já defini. Vou trocar aqui line 1, né, que é o nome da variável antiga que eu tinha lá. Vou colocar aqui. Eu estou pegando o código aqui, pronto, só para ser mais rápido, mas tudo isso aqui vocês vão encontrar, seja no Object Model Viewer ou no guia de referência do primeiro vídeo que eu deixei no link lá, tá? É Object de referência, uma coisa assim. Ok? E na dúvida também, deixa no comentário aí que eu explico melhor para vocês. Então, a primeira coisa que eu defini aqui, se ele vai ser stroked, ou seja, essa propriedade aqui define se ele vai ter ou não um traçado, ok? Então, eu defini que sim, um true. Esse tipo de propriedade aqui é do tipo booleano, o tipo de valor que ela aceita é booleano. Depois a gente vai entender mais para frente o que são tipos de valores aceitados por propriedades dentro de objetos no Illustrator. Definir para ele que o stroke também vai ter 0,25 mm. Definir a cor do stroke, que no caso aqui está magenta, eu vou colocar cinza, né? E tal. Beleza, isso aqui a gente já viu. E aqui o caminho também a gente já viu. Porém, esse cinza aqui não é bem isso aqui que vai acontecer, ok? Eu tenho que criar essa cor cinza. E como é que eu faço isso? A gente vai criar uma função aqui que vai criar a nossa cor cinza. Vou dar o nome para ela de define cor. Opa! Meu Deus! Define. E aí aqui, ó, eu vou colocar assim, ó, var cinza, conforme está escrito aqui, ok? Igual new, porque criando um objeto novo dentro do Illustrator aqui, dentro do script, perdão. Semic color, objeto semic. E aí agora, o que é um objeto? Um objeto nada mais é do que algo que vai ter propriedades e métodos dentro do Illustrator, tá? Depois a gente vai aprofunda mais, mas isso aqui é um objeto, tá? Estou, digamos que instanciando um objeto aqui. Se eu não me engano é essa a linguagem que a gente usa, instanciar objetos. E agora eu vou definir as cores para ele, porque eu só criei, mas não defini. É a mesma coisa daqui, ó. Aqui eu criei o objeto e aqui eu defini ele, pelo menos o tamanho, né? Tudo isso aqui são partes que definem o objeto.
Agora aqui eu só criei o objeto. Aqui eu vou definir o objeto. Então eu vou vir cinza.cyan, né? Que é igual a, vou colocar aqui 0. Vou copiar isso aqui. Como trabalhando em cor semic, eu vou colocar cyan, magenta, yellow e black. E o black aqui, a gente vai colocar uns 50%. Aí. Então aqui a nossa função está definindo a cor. E aí olha que legal, eu vou fazer isso aqui, ó. Em vez disso, eu vou fazer isso. Okay? Então quando eu chegar nessa parte, ele vai chamar a minha função que define a cor e volta aqui pra gente. Opa. Ok? Então vamos lá, vamos testar. Selecionei. Vou dar um play aqui. Deixa eu só dar um... Estou com o objeto selecionado, estou play. Deu uma... Ah, lembra que eu falei, né? Tem que seguir, ó. Tá C maiúsculo aqui, tudo minúsculo. Deixa eu colocar aqui. Play. Define cor. Ah, o valor tá pedido por quê? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Tem que dar um return para minha função. Return cinza. Tá lá. Aqui, ó. Ponto 25 de espessura, 50% de preto, ok? Com o nome Cotalar. Então deu tudo certo. Agora, o que eu fiz aqui, né? Vocês viram que antes de eu colocar essa instrução, ele falou que o cinza não está definido. Por quê? Por mais que eu coloque, no momento de atribuir uma propriedade de cor para esse stroke color aqui, fazer com que ele chame uma função que define a cor, sozinho ele não consegue captar os valores que estão lá dentro. Então eu dou um return para ele devolver a informação do cinza que foi criado aqui dentro para a própria função que é chamada aqui, ok? Então eu estou dando um return, ou seja, fazendo com que, digamos, o valor que foi definido dentro dessa função seja passado para essa propriedade stroke color, ok? É mais ou menos isso aí. Trocando em miúdos é isso aí. Então, vamos dar uma olhada no nosso código. Eu tenho aqui função contar e dentro dela eu tenho um try, um catch, uma função criar cotas, uma função definir cor e tá lá. Tudo muito bem organizado. Ok? E agora, o que a gente vai fazer? Como a gente já definiu a cor, vamos terminar de criar os outros dois objetos. Então eu vou colocar aqui que o nosso objeto central não tem nada de mais no nome dele aqui. E aí eu vou criar aqui mais vou fazer aqui do jeito mais, digamos, grosseiro, tá? Mas que vai funcionar bem e vai ficar fácil para vocês entenderem também. Eu vou criar aqui mais 3 traços. Então, eu posso manter a mesma variável aqui, por quê? Toda vez que eu chamo uma variável e defino ela, ela vai ser usada e tudo mais. Quando eu venho aqui e chamo de novo var caminho, ele me, digamos que, vamos dizer assim, sobrescreve essa variável que estava aqui e redefine ela aqui. Porém, para esse caso aqui, eu vou fazer isso aqui, ó, A e B, só para diferenciar no nome lá, na hora de a gente criar. E agora, para o primeiro traço, né, ou seja, o traço da esquerda aqui, o que a gente sabe? A gente sabe que tem que ter valores de x iguais tanto para o primeiro quanto para o segundo ponto, né? Por quê? Vamos entender lá. Eu preciso criar esse objeto. Quem que é o x desse cara?
61. E quem que é o x desse cara? 61, ou seja, é o mesmo valor para os dois em x. Então, para o primeiro ponto do nosso segundo objeto, eu vou ter x aqui, né? E aqui também eu vou ter x. Ok? O mesmo x para o primeiro e para o segundo ponto. E y, eu preciso que um deles esteja abaixo desse primeiro e o outro acima. Então, o primeiro traço ele vai vir abaixo. Então, a gente vai colocar aqui um valor maior, né? Por exemplo, vou colocar aqui 7. E aqui eu vou colocar 3. Vamos colocar 2 aqui. Vamos ver o que dá. Aqui eu vou comentar, tá? Ctrl Shift K faz isso, tá? Seleciona o código, Ctrl Shift K. Ou, se você preferir, seleciona tudo, vem aqui Edit, e aí Comente or Uncomment Selection. No caso do Mac vai ser outro atalho, ok? E vamos testar. Vou dar um play. E tá aqui, ó. Tá vendo? Então, o primeiro objeto foi criado a 2 milímetros. Aqui, ó. Na verdade, esse traço de baixo é o segundo, né? E o segundo a 7. Então tá aqui, ó. Daqui para cá, mede 7. Eu poderia fazer assim também, ó. Quer ver? 2 aqui e 7 aqui. Vou dar um play. O que muda, né? O que muda é o seguinte. Vou colocar uma cópia aqui. Muda na forma com que eu defino aqui. É isso aqui, ó. Que ele pode estar assim, né? Ou assim. Só que lógico, a gente vê a diferença porque os dois pontos estão iguais. Tá? Mas é isso aí. Ok? Com relação a visual não muda nada. Eu só estou dizendo para ele que pode ser que o primeiro ponto esteja em cima e o segundo ponto embaixo, ou vice-versa. Tá? Só que eu não quero que ele fique assim descentralizado, eu quero que ele fique mais, né, centralizadinho aqui. Então aqui, ó, eu quero que ele esteja, dica, né, que você fala, ah, mas vou ter que ficar calculando lá. Não, gente, não precisa disso. Vem aqui, cria objeto, né, eu quero que ele tenha 5 de altura. Cria objeto, 5 de altura, a linha aqui e a linha aqui. Quanto que ele tem em relação ao objeto? Eu tenho meio milímetro. Esse meio milímetro que vocês vão colocar lá se vocês acharem melhor. Eu quero que ele fique, sei lá, talvez, não, aqui é muito, menos 1. Aí, aqui já me agradou mais. Quanto que mede do primeiro ponto para cá? 1,5. Então, beleza, 1,5. Opa, ponto, tá, gente? Sempre aqui quando você for colocar decimais, é ponto que vocês vão usar. E daqui para cá, ele vai medir 6,5. 6,5. 6,5. Vamos ver se vai dar certo. Olha lá. Daqui para cá, 1,5. Daqui para cá, 6,5. Ok? E aí as medidas aqui vocês ajustam conforme vocês acharem necessário. Agora vamos testar se o resto está funcionando, né? Eu movi ele de lugar. Olha lá, criou. Agora eu vou fazer ele menor. Play. Criou. Tá vendo? Então, lógico, se eu mexer aqui não vai mudar nada. Ó, ok? Então tá tudo funcionando conforme a gente programou lá e esperou. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou descomentar, Ctrl Shift K, vou pegar, outra coisa, né? Deixa eu dar um play aqui. Ó, eu descomentei, ele já criou o B aqui pra gente. Só que o B ainda está com a informação do primeiro lá, então ele cria dois traços iguais. Mas está aqui, ó, ele está criando os objetos já com os nomes tudo certinho. Então o que eu vou fazer aqui agora? Sabendo que o segundo objeto, na verdade o terceiro objeto, ele tem que estar nessa coordenada aqui,
Então vamos analisar. Primeira coisa, os pontos x desse ponto de baixo e do ponto de cima, quem serão? Serão o ponto x vai ser o nosso valor de largura, nosso L. E para y, eu posso copiar o mesmo valor que a gente tem ali. Que é y aqui e aqui y aqui. Porque o restante aqui a gente fez a mesma coisa, isso aqui é só um deslocamento. Então, vamos lá. Testar. Apagar aqui. Play. Tá aí, ó. Simples e fácil, né? Certo, gente? Então é isso aí que eu tinha para passar para vocês hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixem nos comentários o porquê, né? A ideia aqui é sempre estar melhorando. A gente fez um código um pouco grosseiro nessa parte. Depois, num outro vídeo, talvez eu explique de um outro jeito, um jeito mais simples e mais rápido de fazer e mais limpo, né? Aqui foi mais para exemplificar e saber como que a gente trata algumas coordenadas aí para, digamos que aproveitar também partes de código e tudo mais. Mas falta o texto lá e tudo mais. Antes da gente criar o texto ali, eu gostaria muito que vocês testassem por conta para fazer a cota de altura aqui, tá? Vou executar o script aqui de novo. Tá? Eu gostaria muito que vocês tentassem fazer esse cara aqui, ó, tá? Que com a informação que vocês viram dessa cota da largura, vocês vão conseguir fazer a de altura também. Porque todas as informações de medida já estão definidas no nosso código aqui. Okay? Então é só saber como usá-las, né? E através da explicação que eu dei aqui, né, para criar os objetos, eu espero que vocês consigam fazer isso aí por conta. Lógico, na outra aula, no vídeo, eu vou estar explicando como fazer isso aí. Mas tentem fazer por conta, para vocês praticarem e absorver o conhecimento. Que a ideia aqui não é só fazer aqui na tela e vocês copiarem, mas que vocês absorvam esse conhecimento e comecem a criar algumas coisas por conta própria, tá? E quem criar o código e der tudo certo, ou fizer de uma outra forma, que por favor poste nos comentários um link ou o próprio código lá para a gente dar uma olhada e, digamos que, compartilhar o conhecimento e as ferramentinhas que vocês vão estar criando também, ok? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Uma outra coisa, o texto a gente vai fazer também no outro vídeo, né? Na outra aula eu vou explicar como a gente vai fazer para criar o texto e tal. Mas também isso aí, se vocês procurarem no fórum da Adobe ou em outros lugares aí, vocês vão descobrir como fazer. Mas lógico, eu também vou fazer isso aqui em vídeo para vocês. E é uma coisa bem simples mesmo. O mais difícil que era pegar as coordenadas e criar os objetos que já fez. Então, digamos que está 90% pronto. Ok, pessoal? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu vi que entrou mais algumas pessoinhas no canal aí. E eu tive mais algumas visualizações nos vídeos, então eu espero que realmente esteja servindo de alguma coisa isso aqui, né? Demora um pouquinho para gravar e tudo mais. Eu dedico um tempo do meu, digamos, dia para fazer isso aí, ok? Eu estou com a intenção de fazer também vídeos de tutoriais, não só para, digamos, JavaScript, mas para quem trabalha com Illustrator, Photoshop, CorelDRAW, InDesign, né? E aí, se alguém sentir interesse ou quiser saber alguma coisa de algum desses aplicativos ou de qualquer outro aplicativo que não mexe, mas que gostaria de aprender e tal, se eu não souber, eu vou procurar saber e vou tentar explicar aqui, né, pra gente ter um conteúdo diferenciado e bem completo no canal, tá? Um forte abraço a todos aí que têm assistido o vídeo. Se inscrevam no canal, assinem, cliquem lá no sininho, né, para receber a informação de quando eu colocar vídeo novo. E é aquele negócio, o feedback é sempre legal e importante, tá? Então, se vocês estiverem gostando, digam por quê, se não, também digam por quê. E quem tiver também ideias aí para colocar aí nos comentários, você devia gravar um vídeo disso, ou daquilo outro, também vai ser bem-vindo, né? Ou alguém que esteja tentando desenvolver alguma coisa nos scripts do Illustrator e está com dificuldade, coloca a sua dificuldade aí, eu vou tentar fazer aí e resolver o problema de vocês, tá, pessoal? A ideia aqui é compartilhar o conhecimento mesmo, ok? Muito obrigado, já falei demais. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.